Bom dia, queridos irmãos. Hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos, coisas maravilhosas que Deus faz com a gente. Ontem à noite eu perguntei ao Joel se já tinha alguém escalado para fazer o Minutos com Deus de hoje. E o Josinho falou para mim que não tinha, e realmente eu olhei lá na nossa escala, não tinha mesmo. Então me propus a fazer. Bem, como na segunda eu trabalho o dia inteiro como dentista na BO, os trabalhos pastorais da terça e do restante da semana, às vezes ficam acumulados. Então, na terça-feira, sempre eu acordo um pouco mais cedo. Como eu tinha que fazer o Minutos com Deus, eu, na minha última oração, falei: Senhor, eu preciso acordar amanhã bem cedo, bem mais cedo. Como eu não gosto de despertador, porque eu acho que é um pouco incômodo, aí eu fico sempre na expectativa de alguma forma, eu acordar por mim mesmo. Então, essa foi a minha oração. Senhor, eu preciso acordar cedo amanhã, bem mais cedo amanhã. E, para minha surpresa, umas 5 horas da manhã, eu acordei com um cantar lindo de um pássaro que fica numa árvore aqui próximo à janela do quarto. E esse pássaro estava cantando de uma maneira tão maravilhosa que me fez sentir emocionado. Aliás, esse pássaro que me despertou hoje, por uma generosidade própria, por a generosidade dele, que veio cantar bem perto da minha janela, todos os dias ele canta, mas ele canta em árvores mais distantes. E ele então canta e um outro pássaro da mesma espécie responde, e eles ficam cantando aqui pelas árvores do Flamengo. Mas hoje não, hoje ele veio cantar, parece que propositadamente, perto da minha janela, só para me acordar. E aquilo me deixou emocionado. Então eu comecei a pensar, meu Deus, como os pássaros glorificam a Ti. Como os passarinhos cantam em qualquer situação, seja no tempo frio, seja no tempo calor, seja chovendo, seja sol, enfim. Os pássaros sempre têm um motivo de cantar. E a Bíblia diz que o cantar dos pássaros glorificam a Deus. Eu comecei a pensar nisso. Se você observar, há vários pássaros que cantam e eles são pontuais na sua programação de cantar. Por exemplo, às 5 horas, esse pássaro que eu me referi canta aqui pelas árvores aqui perto de casa. Mas às 6 horas eu começo a ouvir os tizios cantarem. Tizio é aquela passarinho bonito que dá um pulinho para cima e canta. Também, um pouquinho mais tarde, começam os bentivis cantando. Lá para as 10 horas da manhã, em alguns lugares, os sabiás gostam de cantar nesse horário. À tarde, há outros pássaros que cantam, no horário próprio deles. Então, assim, se nós tivermos bastante atenção, se formos sensíveis à natureza, nós vamos perceber que a natureza realmente glorifica Deus. Os pássaros são a prova disso, eles cantam. Às vezes a gente está no culto e o passarinho entra ele ouve o cantar da igreja, ele ouve a igreja cantando, então ele vem, entra na janela da igreja e começa a passear pelo templo. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala de muitos pássaros. A Bíblia fala, por exemplo, dos pelicanos, da coruja, do pássaro solitário sobre o teto, lá em Salmo 102. Jesus disse que Deus não esquece os pardais. Nem os pardais que para os homens, principalmente no contexto aqui de Lucas 12, os pardais não tinham assim uma importância muito grande, eram considerados os pássaros menos importantes na fauna. Mesmo assim, Jesus disse que Deus não esquece os pardais. Jesus disse lá em Mateus 6 que nós devemos ficar despreocupados porque Deus cuida de nós. Aliás, ele faz uma comparação, que Deus cuida de nós melhor do que ele cuida dos pássaros. E ele, disse Jesus, cuida dos pássaros muito bem, porque eles nunca sofrem
as intempéries da natureza, eles nunca passam fome, etc. Ou seja, Deus sustenta, Deus cuida dos pássaros com todo cuidado. Em Salmos 84, está escrito assim: as andorinhas encontrou os seus ninhos, e os pardais também encontraram os seus ninhos. Ou as andorinhas encontraram os seus ninhos, e os pardais também encontraram os seus ninhos. De maneira que Deus controla a natureza, de maneira que Deus cuida dos pássaros, e os pássaros retribuem esse cuidado cantando e glorificando a nosso Deus. Então, eu fico emocionado quando eu percebo que Deus cuida de tudo. Os homens destroem a natureza, mas a própria natureza tem o propósito de agradecer a Deus e fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E os pássaros são o melhor exemplo disso. Ah, como eu gosto de pássaro. Fico triste quando vejo um pássaro preso, seja qual for. Não sei se você sabe, há pássaros que cantam muito bonito e são presos e que valem milhares de dinheiro. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma pessoa que disse ter negociado um pássaro, curió, sei lá, um outro passarinho, por mais de 20 mil reais. Eu achei um absurdo aquilo, mas está comprovado que há pássaro que custa de centenas de milhares de reais e as pessoas compram para aprendê-los. O tráfico de pássaros silvestres é um dos maiores problemas que nós temos, que a justiça tem no nosso país. Então, meus queridos irmãos, falando tudo isso, só para dizer que nós precisamos sermos sensíveis à natureza, principalmente levando em consideração que Deus cuida de nós melhor até do que Ele cuida dos pássaros, e Ele cuida dos pássaros muito bem. E muitas vezes nós somos menos gratos a Deus do que os passarinhos, do que a própria natureza. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Olhai os lírios do campo, eles não plantam, não fiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua beleza, pode ser comparado à beleza dos lírios do campo. Então, se Deus cuida de mim, se Deus cuida de você, mesmo nessa situação difícil que nós estamos vivendo, nós devemos ser gratos a Ele por isso. As misericórdias do Senhor são intermináveis, as misericórdias do Senhor. E são sempre e diariamente. Deus cuida de mim. Eu quero, então, terminar essa minha palavra aqui, esse testemunho que eu quero dar sobre o cuidado que Deus tem conosco, sobre o cuidado que Deus tem com a natureza, sobre o cuidado que Deus tem com os passarinhos e sobre a resposta que Deus tem da natureza, sobre a resposta que Deus tem dos pássaros, sobre a resposta que Deus espera de nós, com gratidão, com alegria, com tratar as pessoas bem, com viver feliz na igreja. Eu quero terminar, então, citando o hino 27. O hino 27 é um hino maravilhoso que começa dizendo assim: as grutas, as rochas imensas do mundo grande esplendor proclamam bem alto e constante um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, o hino ressoa o Senhor. Nos céus, as estrelas, os mares, o grande fragor, as brisas. E o terceiro verso diz assim: as aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Eu fico emocionado. Então, eu li aqui que no fragoso alcantil, eu fiquei pensando, que fragoso alcantil é esse? E eu fui pesquisar. Alcantil são aquelas rochas enormes, aquelas rochas, aqueles despenhadeiros que somente as aves conseguem fazer seus ninhos e glorificar a Deus e vivenciar a natureza que Deus criou. Um bom dia para você. Deus abençoe a sua vida. Que você saiba
ser grato a Deus pela sua saúde, pela providência que Deus dispensa a você, pelo teto que Deus te deu, pela salvação em Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser, assim como os pássaros, viver cantando alegre em gratidão ao Senhor. Bom dia.